A outra hipótese de se atingir patrimônio de terceiro é a hipótese do inciso 5, que diz: são sujeitos à execução os bens alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução. Evidente, pessoal. Se o devedor, conhecendo a sua situação de executado e tomando as providências, o credor tendo tomado as providências do 792, que a gente ainda vai ver, que é basicamente fazer com que essa dívida seja conhecida erga omnes, portanto, se essas providências de publicização desta dívida foram tomadas, esta alienação considerada em fraude para o credor, ela é ineficaz. Portanto, se a alienação foi fraudulenta e esta fraude foi reconhecida, qual é o resultado prático disso? A alienação é desfeita para o credor. É como se o devedor não tivesse alienado. E então, tecnicamente, o patrimônio desse terceiro, que foi adquirido em fraude à execução em prejuízo de um credor, este patrimônio volta para a execução. Atenção, eu não estou transformando o terceiro em co-devedor. Ele não é devedor. Ele apenas perderá este bem, porque este bem foi alienado em fraude e o credor não pode ser prejudicado por esta fraude. Mas o terceiro não se torna devedor da obrigação. Ele apenas perde o bem em razão da fraude, ok? A sexta hipótese em que se alcança eventualmente patrimônio do terceiro são os bens cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento em ação autônoma de fraude contra credores. É uma situação muito parecida. Ou seja, se eventualmente esta alienação do devedor para o terceiro, que embora não tenha sido em fraude à execução, porque não preencheu os requisitos do 792, mas ela foi reconhecida fraudulenta numa ação que nós chamamos de ação pauliana, ou seja, houve fraude contra credor. Se essa sentença da ação pauliana, que reconhece a fraude, transitar em julgado, a consequência qual é? Esse terceiro que se achava dono porque tinha adquirido um bem e que não era em fraude à execução, mas teve contra si reconhecida numa sentença que foi fraude contra credor, a consequência é que esse bem retornará ao patrimônio do devedor e, portanto, se sujeitará de novo à execução. Ou seja, a fraude contra a execução e a fraude contra credores reconhecida por uma sentença em ação pauliana gera, por consequência, o retorno do bem à execução. De novo aqui, o terceiro não se torna codevedor, ele apenas perde o imóvel, o bem que ele tinha comprado e que foi perdido em razão da fraude reconhecida por sentença. E a última hipótese, do inciso 7º, é a do responsável nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. E de fato não precisava ter esse inciso, porque já é o caso do sócio. Ou seja, o responsável tributário, por exemplo, que integra uma pessoa jurídica, não necessariamente como sócio. Há outras hipóteses de direito tributário, por exemplo, do gerente. Ele, de alguma forma, se for considerado pela lei como responsável, ele poderá, em razão da desconsideração, ele poderá ser atingido por essa execução. Tá bom? Que é o caso clássico do responsável tributário nos termos do Código Tributário Nacional. Tá bom? Um abraço a vocês, gente. Tudo de bom.